Neste episódio do Ficha de Jogo, um vencedor que foi despedido ao fim de 5 dias e uma futura transferência recorde. Ora, sejam muito bem-vindos para o quarto episódio do podcast Ficha de Jogo, o podcast que fala do futuro do que aconteceu lá atrás. O meu nome é Miguel Ribeiro e hoje vamos direitinhos para o Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras, para um confronto que ficaria marcado na memória dos adeptos que gostam das surpresas da Taça de Portugal. O jogo de hoje é o Sintra Futebol Vitória Sport Clube, o de Guimarães, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal 2019-2020. Jogou-se este jogo a 19 de outubro de 2019. O Sintra vinha de ganhar 1-0 ao Loures e 2-0 ao Amarante, sendo que para o Vitória não havia nenhum jogo anterior. As equipas da Primeira Liga entravam na terceira eliminatória, tal como hoje foi o primeiro jogo do Vitória na Taça de Portugal. O Sintra, que alinhou com Filipe Leão, Filipe Gaspar, Marco Gomes, Luís Marcelino, Maurício Antunes, Laton, Tiago Etches, Nuno Sá, André Soares, Diogo Lamas e Elvis Fernandes. No banco estavam Hugo Santos, David Joshua, Horácio Jau, Jailson Baldé, Braudílio Rodrigues, Francisco Pardana e Tino Santos. O treinador era Rui Santos. No caso do Vitória Sport Clube, o 11 era composto por Douglas, Lucas Soares, Rafa Soares, Edmond Tapsoba, Pedro Henrique, Almos Ratti, Denis Poá, Marcos Edwards, PP, Rochinha e André Pereira. No banco estavam Tiago Martins, Frederico Venâncio, Bruno Duarte, Miquel Agu, João Carlos Teixeira, Davidson e Florent Anan. O treinador era Ivo Vieira. Este jogo ficaria 1-1 no tempo regulamentar, um empate a uma bola. Elvis Fernandes marcou de penalti para o Sintra, aos 70 minutos, sendo que Davidson empatou e levou o jogo para prolongamento com um golo aos 85. No prolongamento não aconteceu nada. Na lotaria, o Sintra acabou por levar de vencido ao Vitória Sport Clube por 4-3. O Sintra, ao dia de hoje, já não existe. O Sintra Futebol, que se viria a fundir com o Clube Desportivo Estrela, que era o sucessor, digamos assim, do Clube de Futebol Estrela da Amadora, e deram origem à nova versão, e que hoje está na Primeira Liga, do Estrela da Amadora, que assim garantiu uma vaga nos campeonatos nacionais e a possibilidade de um retorno mais rápido ao primeiro nível do futebol nacional. Começando aqui a dissecar o que foram os intervenientes do jogo, e começando pela equipa da casa, o Sintra, que jogava em casa emprestada, Filipe Leão, o guarda-redes, ficaria para a época seguinte, para a então primeira época da nova versão do Estrela da Amadora, e acabaria a carreira no final da época 2021. Quem também ficou para o ano seguinte foi Filipe Gaspar, sendo que depois sairia para o Oriental Dragon, do distrito de Setúbal, e acabaria também a carreira. Marco Gomes, no final da época, sairia para o Pinhal Novense, para jogar em Pinhal Novo em 2021, sendo que acabou a carreira também pouco tempo depois no Clube Oriental de Lisboa em 21-22. Luís Marcelino esteve uma época, a época seguinte, no Clube Atlético Perpinheiro, faria uma época no Clube Desportivo Cova da Piedade, 2 épocas no Caldas, no Campeonato de Portugal, e ficaria 2 épocas no Caldas, no Campeonato de Portugal, até 2024, quando acabaria a carreira. Temos também Maurício Antunes, que sairia em janeiro dessa época para o Turizense, sendo que depois voltou cá mais para o distrito de Lisboa para jogar no União Atlético Povoense, da Póvoa de Santiria, entre 2022 e 2023, sendo que ali pelo meio ainda teve uma incursão muito rápida com 2 jogos pelo Atlético da Malveira, mas também já acabou a sua carreira de futebolista. Temos Laton, que apesar do nome não é argentino, é português. Ficaria ele também para a época seguinte, para jogar no Estrela da Amadora, e a posterior, ou seja, ficaria 2 épocas. Depois esteve no Varzim, esteve na Académica de Coimbra, voltou para baixo, digamos assim, para vir jogar no 1º de dezembro. Esteve em Malta em 2 equipas, no Birkirkara e no Naxar Lions, e está atualmente no Banda Gargždai da Lituânia. O centrocampista brasileiro Tiago Etches, em 2020, iria para o Brasil para jogar no seu país natal, acabaria a carreira em 2022 e aqui entre 2020 e 2022 jogou no Poconé, no Sergipe, no Sport Sinop, tudo clubes modestos dos campeonatos estaduais do Brasil.
Mais um que ficou para a época seguinte para jogar no Estrela. Foi Nuno Sá, que ficaria meia época, digamos assim, e depois seguiria para o Barreiro, para jogar no Fabril, seguido de Loures, e está agora há 4 temporadas em Sacavém a jogar no Sacavenense. Se Marco Gomes tinha ido para o Pinhal Novense, André Soares foi para o Pinhal Novense também, mas já em janeiro. Ele seguiria para a equipa do Distrito de Setúbal, sendo que depois no final dessa época, digamos assim, porque foi a época que foi interrompida em março pela pandemia do Covid-19, e de 2020 a 2024 jogaria no Linda a Velha, pelo meio em 2022-2023, jogou no Clube Futebol Benfica, o popular Fofó. Diogo Lamas também não ficou aqui muito tempo, ficou até ao fim da época, o fim precoce da época. Esteve no Loures de 2020 a 2022, uma época no Pero Pinheiro em 22-23, seguiu para o Luxemburgo para jogar no Differdange durante uma época e está há 2 temporadas a jogar no Distrito de Leiria, no Peniche. Para acabar os titulares, o marcador do golo, Elvis Fernandes, fez 2 temporadas logo a seguir no Atlético Clube de Portugal, seguido de mais 2 no Clube Oriental de Lisboa, fez 24-25 no Futebol Benfica, no Fofó, como eu disse, e no Povoense também. Atualmente, Elvis Fernandes é um jogador livre. Olhando para o banco do Sintra Futebol, Hugo Santos, o guarda-redes suplente deste jogo, faria uma temporada no Loures, seguido de Cofa da Piedade, Lourinhanense, e acabou a carreira com uma temporada pelo Coutada, nos distritais da Associação de Futebol de Lisboa. No banco também, como eu referi, Joshua, que em janeiro saiu para o Atlético Clube de Portugal, depois jogaria por Pero Pinheiro, Loures, Barreirense e está desde 2022-23 a jogar no Clube Desportivo Olivais e Moscavide. Mais um que ficou para a época seguinte, Horácio Jau, ficaria para mais 2 épocas, então no Estrela da Amadora, no ressurgimento do Estrela da Amadora, ficaria algumas épocas no Real Sport Clube, vulgo Real Massamá, jogaria no Salgueiros e acabou em 23-24 a carreira com uma época de regresso ao Real Sport Clube. Temos ainda no banco Jailson Baldé, que em janeiro sairia para ir jogar para os distritais de Lisboa, no Alta de Lisboa, e depois foi para a Inglaterra, para os escalões amadores, jogar 2 temporadas no Athletic Newham, sendo que já acabou a carreira de futebolista. Quase a acabar aqui a lista de suplentes, falta-nos Tino Santos, Francisco Pardana, Braudílio Rodrigues. Tino Santos, em janeiro, sairia para o Pero Pinheiro e acabaria logo a seguir a carreira no final dessa temporada. Braudílio Rodrigues foi para o futebol universitário nos Estados Unidos da América. Entretanto, já no futebol sénior, foi para a América em 2021 e esteve 2 temporadas no Franklin Pierce. Esteve também no Tacoma Defiance, entretanto já jogou na MLS pelo histórico Seattle Sounders, sendo que atualmente está a cumprir a sua primeira época no Lexington. O Lexington que joga no USL Championship, o que será o equivalente à segunda divisão americana. Relembrando que na América, nos Estados Unidos da América, não há promoção nem despromoção, por isso os campeonatos são completamente desconexos. E então acabando, Francisco Pardana, que foi para o Fabril do Barreiro em janeiro de 2020, faria ainda uma época no Pinhal Novense, uma época no Clube Oriental de Lisboa, uma época no polémico Vila Atlético, que tanto deu que falar nessa altura por salários em atraso, entre outras coisas. Esteve também no Oriental Dragon, uma temporada no Barreirense e está há 2 épocas no Vitória Futebol Clube, o de Setúbal. Fez parte da equipa que subiu da segunda divisão à primeira divisão distrital de Setúbal e atualmente lidera o campeonato com o Vitória. O treinador destes rapazes era Rui Santos, que curiosamente após este jogo, ao fim de 5 dias, saiu por conflito com a direção por alegadas ingerências. Ele que acabaria a época 19-20 no Atlético Clube de Portugal, voltaria para 2 épocas no Estrela da Amadora, sendo que ainda esteve no Real Sport Clube e no Barreirense. À data 2, Rui Santos, aos 61 anos, é um treinador sem contrato, é um treinador livre. Antes de passar ao Vitória, relembrar que podem subscrever o podcast Ficha de Jogo no Spotify e no YouTube. O link do YouTube fica na descrição. Se acharem bem, deem umas estrelinhas aqui no Spotify para ajudar a divulgação e deixem um comentário com sugestões ou com alguma crítica, se tiverem alguma crítica. Isto aqui não é nenhuma ditadura, é uma democracia. Eu estou aberto aos vossos comentários e às vossas sugestões e críticas, eventualmente. Agora sim, passando aqui ao Vitória Sport Clube. Douglas acabou a carreira no final desta temporada, no final de 19-20. O histórico guarda-redes brasileiro do Vitória completaria assim a sua última temporada enquanto futebolista profissional. Olhando para a defesa,
Lucas Soares atualmente joga no Clube Desportivo de Santa Clara desde 2023-2024, sendo que sairia do Vitória para o Casa Pia em 21-22. Curiosamente, Lucas Soares não jogou mais nenhum jogo pela equipa A do Vitória, sendo que seria o terceiro jogo dele nesta época, pela equipa A do Vitória. Quase todos os jogos que fez foi pela equipa B. Como disse, está atualmente no Santa Clara dos Açores. Rafa Soares saiu de janeiro até 2020-21 para o Eibar, do País Basco, que então estava na La Liga Espanhola. Voltaria por uma temporada, sendo que depois faria 3 temporadas em Salónica, no PAOK, e agora está há 2 temporadas no Famalicão. Do que eu anunciei na intro, e já falei do treinador que saiu logo a seguir a ter eliminado o Vitória, Rui Santos, pego agora aqui na transferência recorde, Edmond Tapsoba, que sairia em janeiro para o Bayer de Leverkusen por uma transferência histórica para o Vitória. Seria a venda mais cara da história do Vitória Sport Clube. Eram cerca de 20 milhões de euros. Edmond Tapsoba ainda hoje é jogador do Bayer de Leverkusen, sendo que entretanto até já foi campeão alemão. Da defesa, quem nos falta? Pedro Henrique, que entretanto jogou no Al Ued e no Atlético Goianense em 2021. Esteve em Singapura no Lion City Sailors durante 2 temporadas, sendo que depois de Singapura voltou para Goiânia para estar agora há 2 épocas no Atlético Goianiense. No meio campo, alguém que foi muito badalado durante alguns anos, Al Musrati, sairia em janeiro para o Rio Ave, sendo que o Braga não perdeu a oportunidade e foi buscá-lo ao Rio Ave. O Sporting Clube Braga contratou Al Musrati para a época 2021, sendo que o Líbio ficaria com os guerreiros até 2024, entretanto já jogou no Besiktas, no Mónaco e está agora em Itália no Hellas Verona. Temos também o francês Denis Porra, que saiu para o Portimonense em janeiro de 2021, ele que ainda ficaria esta época completa no Vitória, sendo que depois seguiu para a França para jogar no Pau, ou Pau, esteve no Sion, da Suíça, esteve no Quevilly Rouen de França, dos escalões inferiores, e hoje é um futebolista livre, à data de hoje. O outro médio era PP, que entretanto saiu para o Olympiacos, PP Rodrigues, e voltou para o Famalicão de 2021 a 2022, sendo que depois foi para a Turquia, para o Ankara Gusso, esteve no Cartagena, em Espanha, e está há 3 épocas no Pafos, o campeão cipriota que está, esta época, a jogar a Liga dos Campeões. Na frente de ataque, Rochinha, que sairia para o Sporting passado alguns anos, para a época 2022-2023, entretanto jogou no Kasimpasa, jogou no Almarquia e está agora há 2 temporadas no Famalicão também, tal como Rafa Soares que eu referi anteriormente. André Pereira, em janeiro, saiu para o Zaragoza, em Espanha, da segunda Liga, sendo que depois partiu para o Rio Ave para jogar nos Vilacondenses de 2022-2024. André Pereira, entretanto, acabou a carreira há cerca de mês e meio, à data da gravação deste episódio, ele que acabou a carreira aos 30 anos. E por último, nos titulares, Marcos Edwards, que sairia em janeiro de 2022 do Vitória para o Sporting Clube de Portugal, onde teve uma passagem de sentimentos mistos, digamos, teve grandes jogos de futebol e teve fases muito apagadas pelos verde e brancos de Alvalade, sendo que em janeiro de 2025 saiu para o Burnley, da segunda Liga Inglesa, e por lá continuou para a atual época de 25-26. Olhando agora para o banco dos vimaranenses, o guarda-redes suplente era Tiago Martins, que em janeiro sairia para o então União Desportiva Vilafranquense, à data de hoje é o AVS Futebol SAD, fez 2021-2022 em Espanha, na segunda Liga Espanhola, na Sociedade Deportiva Huesca, voltou a Portugal para jogar no Amor, entretanto teve 2 épocas no Anadia, está agora a cumprir uma época no FAF 25-26. Temos Frederico Venâncio, que saiu para uma época na segunda Liga Espanhola no Lugo, na Galiza, fez 3 temporadas no País Basco pelo Eibar e está há 2 épocas, juntamente com Lucas Soares, no Clube Desportivo Santa Clara, nos Açores. O ponta de lança no banco era Bruno Duarte, que ficou no Vitória até 2022, entretanto foi para a Arábia Saudita, esteve uma época no Damac, voltou a Portugal para uma época no Farense e está há 2 temporadas no Estrela Vermelha, onde tem um ótimo registro com bastantes gols e onde é muito apreciado pelos adeptos da equipa vermelha de Belgrado. Estava aqui também no banco Mikel Agu, que ficou no Vitória até ao fim da época 2021, depois foi para a Espanha jogar uma temporada no Fuenlabrada, dos escalões inferiores espanhóis, esteve 2 épocas no Japão e entretanto já acabou a carreira. Temos ainda João Carlos Teixeira, que sairia para o Feyenoord para jogar época e meia no clube de Roterdão, depois esteve de regresso a Portugal para jogar pelo Famalicão em 21-22, esteve entretanto no Salal e está no Shanghai Shenhua, na primeira liga chinesa desde 2023.
Quem também esteve na China foi Davidson, sendo que aqui esteve primeiro uma época e meia no Alanyaspor da Primeira Liga Turca e depois sim 2 épocas no Wuhan Three Towns da China. Voltou à Turquia para o Başakşehir durante uma época e meia, sendo que voltaria à China para jogar onde está a jogar atualmente, no Qingdao West Coast. E para terminar a passagem pelo banco de suplentes, Florent Anna, que faria, depois desta época no Vitória, 3 épocas no Paris FC, o Paris FC que hoje está na Ligue 1 francesa, e está a cumprir agora a 3ª temporada no Angers. O treinador dos minhotos era Ivo Vieira, que vinha de uma ótima época, a época 18-19, no Moreirense, e ficaria no Vitória até ao fim da temporada, onde saiu supostamente por discordância com algumas políticas da direção vitoriana. Depois seguiria para a Arábia Saudita, esteve entretanto 2 épocas no Famalicão, esteve também no Gil Vicente, no Brasil, no Cuiabá, no Pendikspor da Turquia, entretanto voltou ao Marítimo, onde já tinha estado durante algum tempo antes de treinar o Vitória, sendo que começou a época 25-26 pelo Tondela, mas foi demitido há cerca de um mês, à data da gravação deste episódio. Resumindo aqui o que foi o futuro imediato destas equipas, o Sintra Futebol não voltaria a ganhar mais esta época. Com este empate a uma bola, que depois se converteu numa vitória nos penaltis, estava aqui numa série de já 3 jogos sem vitórias, uma derrota e 2 empates, sendo que, lá está, não voltaria mais a ganhar esta época e lembre-se que este jogo foi em outubro, por isso até março não ganhou mais. Acabaria a Série D do Campeonato de Portugal em 18º lugar, sendo que no final da época deu-se então a fusão com o Clube Desportivo Estrela. No caso do Vitória, passado alguns dias, teria uma derrota no Emirates Stadium contra o Arsenal, jogo a contar para a Liga Europa, um jogo que o Vitória esteve até a ganhar 2-1 ao intervalo, acabaria por perder 3-2, aquela que será uma das melhores exibições dos vitorianos, apesar da derrota, nas competições europeias. O Vitória acabaria a época em 7º lugar e acabaria também por falhar o acesso à Liga Europa. E chegamos assim ao fim do episódio. Se gostaram, subscrevam o podcast aqui no Spotify ou no YouTube, através do link que podem encontrar na descrição. Deixem umas estrelinhas no Spotify para ajudar à divulgação. O meu nome é Miguel Ribeiro. O próximo episódio sai dentro de 2 semanas e conto convosco. Até lá!